Olá! Você já se perguntou se de fato o quarto mandamento, que manda guardar o sábado, foi realmente abolido? Vamos ler o texto que se encontra lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 13 até o 15, que diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. O sábado tem sido importante durante milênios para os judeus. É o dia onde eles consagram ao Senhor Deus, Yahvé Adonai, para adorá-lo, para se dedicar à sua espiritualidade. Dentre os cristãos também há um grupo que tira o sábado para fazer isso. São chamados sabatistas, ou mais acertadamente os adventistas, que também tiram o sábado para adorar o Senhor. O restante da cristandade passou a adorar a Deus no domingo. E a gente vai falar daqui a pouco por que aconteceu isso. De maneira geral, os estudiosos, os exegetas, dividem os 10 mandamentos, os chamados 10 mandamentos, que nem são 10, são 613, né, digamos que são os 10 principais, ou os 10 mais conhecidos, os 10 primeiros. Né? Dividem os 10 primeiros mandamentos, ou até mesmo a lei, em 2 tipos de lei, ou de mandamentos. Vamos chamar aqui de mandamentos. O primeiro tipo, que seriam os mandamentos morais, que são destinados a toda a raça humana, a toda a humanidade, tais como honrar pai e mãe, não mentir, não desejar a mulher do próximo, não assassinar, mais acertadamente é não assassinar, e não matarás, mas não assassinarás. São mandamentos morais. E há os assim chamados também de mandamentos cerimoniais, destinados apenas ao povo hebreu. O quarto mandamento, guardar o dia de sábado, foi o único mandamento do Decálogo não repetido pela igreja lá em Atos dos Apóstolos. A igreja passou a adorar o Senhor no domingo, chamado Dominus Dei, por isso é domingo, dia do Senhor. Né? Os cristãos passaram então a adorar o seu Deus no dia da ressurreição de Cristo, que seria no domingo. Muitos cristãos torcem o nariz, né, para quando se fala do quarto mandamento, quando guardar o sábado, porque adora o seu Deus no domingo. Quando na verdade Paulo diz que tanto faz isso, uns fazem diferença entre dias e dias, outros julgam iguais todos os dias, o que importa é isso, se o Senhor é louvado. Né? Para qualquer pessoa, todo mundo sabe, qualquer cristão que tem um pouco mais de vivência, profundidade espiritual, sabe que não importa o dia que você adora a Deus, desde que você o adore. Mas a compreensão desse mandamento pode mudar as nossas vidas, como mudou o mundo. Então, qual é de fato a importância, a grande relevância que tem o quarto mandamento? Ele evoluiu o ser humano. Durante praticamente toda a história da humanidade, o ser humano, os que não faziam parte da aristocracia ou do alto clero, foram apenas burro de carga. Foram destinados a trabalhar até a sua morte. Principalmente os hebreus no Egito, que eram escravos. Eles não tinham direito algum, eles não tinham nada mais a fazer a não ser trabalhar. E quando estavam cansados demais ou velhos demais, eram simplesmente descartados. Este mandamento, sozinho, mudou o mundo todo, pela singularidade dele. Nos lembra que somos destinados à liberdade. O versículo 15 nos diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. É uma coisa interessante que acontece hoje, né? Na sua essência, as pessoas que decidem trabalhar todos os dias e o tempo todo tornam-se escravos do trabalho, ou do dinheiro ou do trabalho. Tornam-se meramente escravos. Curiosamente, o milionário, né, que trabalha, o industrial, que trabalha todos os dias da semana, ininterruptamente, é apenas um escravo rico. Iniciou o processo que culminaria na abolição por completo da escravidão. O versículo 14 nos diz assim: nem o teu servo,
nem a tua serva. Os escravos não tinham direito algum, nem mesmo a sua prole, né? Nem mesmo os seus filhos eles tinham direito. Essa é a diferença dos servos para os escravos. Os servos medievais eram escravos, mas tinham direito a uma pequena propriedade dentro da terra dos seus senhores e tinham direito aos seus próprios filhos. Esse versículo lembra que mesmo os escravos tinham direito ao repouso, tinham direito ao descanso, porque todos os seres humanos o têm. Mais tarde, a Bíblia aboliu completamente essa instituição nefasta que é a escravidão. Têm os brancos uma dívida histórica com os negros? É interessante fazer uma pausa aqui para nós lembrarmos que tem sido apregoado pela esquerda, pelo socialismo, que nós brancos, temos uma dívida com os negros. Nós temos muitas dívidas, mas essa não é uma delas. Antes mesmo dos negros serem escravos, os brancos já faziam escravos os brancos. Os asiáticos faziam escravos, tanto asiáticos quanto europeus. Os negros africanos também faziam escravos os próprios negros africanos. A escravidão tem sido uma instituição horrenda, abolida, mas que durante muito tempo teve em vigor no mundo e ainda é praticada hoje, inclusive na África e em alguns países muçulmanos. Lá no Novo Testamento, ela foi abolida completamente. Gálatas capítulo 3, versículo 28 nos diz assim: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E Colossenses capítulo 3, versículo 11 diz assim: onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, servo, mas todos são tudo em um só, que é Cristo. Não havia nada mais diferente do que um senhor e um servo, um grego e um romano, um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. O que a Bíblia nos fala é que todos nós somos humanos, e todos nós somos iguais diante de Deus, e Ele nos ama por igual. Ele não olha para nós, não nos vê brancos, não nos vê asiáticos, não nos vê judeus, Ele nos vê humanos, e foi pela humanidade que Jesus Cristo morreu. Criou condições para que as pessoas se relacionassem umas com as outras e o direito ao lazer. Com um dia de folga, esse dia a mais, poderia ser usado para familiares, para amigos, para o lazer, para o entretenimento, para o repouso, para o descanso, para qualquer outra coisa. Havia então um dia especial, onde as pessoas não podiam trabalhar. E já que eu não posso trabalhar, eu vou me dedicar a outras coisas. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz assim, Paulo falando, e ele fala: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Porque as pessoas criticavam Paulo, porque Paulo tirava o dia de sábado para se dedicar a outras coisas. No domingo ele se dedicava à igreja, no domingo ele se dedicava a Deus, e no sábado ele se dedicava a outras coisas. E algumas pessoas criticavam ele. Ele falou: uai, todo mundo tem direito, só eu e Barnabé que não. Garantiu o direito dos animais ao repouso. Versículo 14 nos diz assim: nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu. Até onde é sabido, até onde é conhecido, essa é a primeira vez que se fala em direito dos animais. Em nenhuma cultura, até então, alguém havia pensado que animais tinham direito. Na lei é introduzido um direito. Os animais têm direito ao repouso, eles têm direito ao descanso. Muitos séculos, muitos milênios antes da onda de ecologia, dos direitos dos animais e tal, muito antes, o Senhor Deus já se preocupava com isso e passou então para Moisés, que escreveu isso na lei chamada Lei de Moisés, o direito dos animais de repousarem. Nem mesmo os animais podiam trabalhar no sábado. Com direitos atribuídos pelo próprio Deus Adonai Elohim aos animais, as pessoas passaram a ter respeito pelos animais, porque estava na lei que Deus queria que eles respeitassem os animais. Então eles passaram a respeitar os animais naquele dia e depois passaram a respeitar os animais em todos os outros dias. Mais tarde, a lei garantiu repouso, inclusive para a terra. 6 anos trabalharia a terra, no 7º ano ela deveria repousar. Então, olha que interessante, gente. Olha que interessante. As pessoas então tinham direito de repouso. Os escravos tinham direito de repouso. Os animais tinham direito de repouso. E agora a própria terra tinha direito de repouso. É muito bacana, né?
Quando John Wesley fez a sua reforma, a história nos conta que o avivamento feito por Deus através de Wesley foi algo tão impactante, que até mesmo a economia sofreu, porque as pessoas paravam de bater nos animais para eles andarem mais, bater nos cavalos, ou bater nos bois. Tamanha paixão que as pessoas passaram a ter pela criação toda, de uma maneira geral, inclusive pelos animais. Cada vez que as pessoas guardam o sábado ou o domingo, estão afirmando que existe um Deus Criador. Êxodo capítulo 20, versículo 11 nos diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Se você quiser conhecer um pouco mais acerca desse momento da criação, nós temos um vídeo no canal que fala especificamente sobre isso. Nesse momento, para esse estudo, é interessante nós notarmos que, independente da religião do mundo, ou até mesmo se a pessoa acredita ou não em Deus, todos são abençoados por esse mandamento. Todos são abençoados, porque em qualquer local do mundo há um dia separado. No caso de todo o ocidente judaico-cristão, há um dia separado. Nós cristãos separamos o domingo para repouso. Na Inglaterra, se não me engano, até hoje não há jogo de futebol do domingo. Cada vez que a pessoa guarda o dia de sábado, ou no caso dos cristãos o domingo, ela está afirmando e reafirmando que existe sim um Deus Criador, que fez todas as coisas e que ama a sua criação. E em 7º lugar, por fim, esse mandamento revelou a divindade do homem, da humanidade, e a santidade de toda forma de vida, e aproximou o homem de Deus. Pois Deus deu ao homem o mesmo direito que deu a si mesmo, ou seja, um dia de repouso. Versículo 14 nos diz assim: mas o 7º dia é o sábado do Senhor, Deus, teu Deus, não farás nenhum trabalho nele. Mais tarde, no mundo ocidental, com base na espiritualidade judaico-cristã, os sábios perceberam que o sábado dava ao homem, dava às pessoas uma oportunidade de se dedicarem a si mesmos, às suas famílias, aos seus amigos, ao lazer, ao repouso, e que o domingo dava uma oportunidade, não mais para a pessoa se dedicar a si ou a outros afazeres, mas se dedicarem ao domingo. Então é interessante dizer isso. Os reformadores mantiveram o dia de sábado para dedicar-se às coisas, às pessoas e a si mesmo, e introduziram então o dia de domingo para um dia exclusivamente dedicado a Deus. No domingo a pessoa então se dedica a Deus, e no sábado ela tem a oportunidade de se dedicar a todas as outras coisas, ou a todos os seus outros afazeres. Então, respondendo à nossa pergunta inicial, o sábado foi abolido? Não. O sábado não foi abolido. O sábado foi mantido. E é mantido ainda hoje para os judeus, com certeza, e para os cristãos de uma maneira opcional, se eles quiserem. Porque na espiritualidade cristã, há poucas coisas que são obrigatórias. Embora aparentemente as igrejas tenham tantas leis, mas isso é para regular o comportamento de cada comunidade, para tornar a coexistência suportável, digamos assim, né? Mas de maneira geral, a Bíblia dá essa oportunidade. Mantenha o sábado. No sábado, procure não trabalhar se você tem essa possibilidade. Mantenha o sábado para lazer, para a família, para dedicar-se a si mesmo, ao estudo, à leitura, né? A tantas outras coisas, ao próprio ócio construtivo, por que não, né? Por que não ficar estirado numa boa rede cearense, tomando água de coco, se a pessoa tem essa oportunidade no dia de folga? E no domingo não. No domingo, então, nós cristãos vamos à casa de Deus, vamos à casa do Senhor, nós levamos os nossos filhos, ensinamos, educamos os nossos filhos. Domingo é dia do Senhor. Meu pai sempre cantava uma música que era mais ou menos assim: domingo vou à igreja, à casa de oração, eu leio a Bíblia e sei de qual o texto da lição. E nos fins de semana eu cumpro o meu dever. Assim a vida é simples, bela, eu gosto de viver. Eu não canto bem, espero que você tenha suportado essa canção. Mas isso entrou na minha cabeça, que eu ouço desde pequeno meu pai falando: domingo vou à igreja. Permita então que Deus fale com você, não apenas no domingo, não apenas no sábado, mas em todos os dias da semana. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.